O vídeo de hoje é para falar sobre algo que a gente conversou recentemente em uma mentoria e foi muito interessante porque ele estava em uma transição de carreira aos 48 anos de idade. Ele é pai de gêmeos, ele tem um filho de 4 anos e tudo mais, então ele tem uma rotina, ele tem um estilo de vida e uma história também muito única e muito específica dele, de fato. E aí a gente estava conversando com ele, entendendo os próximos passos e o que ele gostaria de fazer realmente. E a gente chegou num objetivo final, queria realmente começar a criar conteúdo e fazer disso um trabalho e fazer com que as marcas também apostassem e quisessem investir nesse estilo de vida, na história dele, na produção de conteúdo que ele faz, e ele queria fazer isso. E aí a gente foi traçando alguns objetivos, alguns passos, entendendo, né, o cenário dele, a rotina dele e a realidade que ele vivia também, e explorando novas formas dele enxergar a vida dele de uma forma diferente também. E foi muito legal porque a gente conseguiu ver um outro universo, né? A gente não está muito acostumado a ver tantas pessoas mais velhas ou pessoas em transições de carreiras assim, querendo produzir conteúdo e acompanhar essas pessoas. E foi muito legal ver que é muito importante que você tenha essa clareza de qual caminho eu quero seguir, o que eu mais gosto de fazer, e não precisa ter nada relacionado a dinheiro. Na verdade, é até importante que isso esteja fora dessa escolha. Dinheiro, ou se dá dinheiro, se não dá, financeiro, não deve ser uma pauta para você escolher aquilo que você quer fazer para o resto da sua vida ou para aquilo que você quer fazer para aquele momento, porque toda vez que você pauta as suas decisões no dinheiro, você vai ir pela razão, e o teu coração, no fundo, vai ficar sempre querendo fazer aquilo que o teu coração queria fazer. Você sempre vai dormir, vai acordar pensando naquilo, vai estar todo momento pensando nesse outro lado e, enfim, outra coisa que você quer fazer. E eu acho que quando a gente pauta as nossas decisões naquilo que traz mais realização pessoal, mais realização profissional, mais realização para aquilo que a gente realmente quer fazer, eu acho que a gente acessa uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de ver o mundo e como um todo, assim, que muda completamente o curso. E isso é expresso em tudo que você faz, nos seus conteúdos, no seu trabalho, na sua arte, na sua foto, no seu vídeo, enfim, em tudo. E muda a forma com que você vê o mundo também. Então, acho que uma escolha muito assertiva é você caminhar, decidir, né, tudo que você precisa decidir na sua vida a partir daquilo que vai mais te trazer realização pro seu interior, assim mesmo, sabe? Não tem nada a ver com coisas, não tem nada a ver com bens materiais, tem muito mais a ver com aquilo que te faz sentir, com aquilo que toca realmente no seu coração. E pode parecer um papo meio coaching ou meio conceitual, poético demais, muito iludido e tudo mais. Tudo bem, se você quiser pensar assim, pode ser que eu esteja realmente sendo iludido ou realmente esteja sendo muito poético, muito conceitual, mas é assim que eu vejo a vida e eu acredito que eu não vi nenhuma pessoa até hoje que seguiu os seus sonhos de acordo com aquilo que estava no seu coração e se arrependeu. Assim como a gente não vê outras pessoas que, por exemplo, tiveram filhos ou mais filhos e se arrependeram de ter mais filhos. Você só vê pessoas se arrependendo por não terem tido filhos, do que ao contrário. Caminha para o mesmo caminho essa questão de escolher aquilo que você quer fazer para sua vida, de caminhar para aquilo que você quer. Então esse vídeo talvez possa servir como uma inspiração, como uma resposta ou como uma escolha aí para você seguir os seus próximos passos nessa jornada criativa, nessa jornada aí de fazer aquilo que você realmente ama. E além disso, a gente também conversou bastante sobre ele sair do escritório dele, porque a gente estava até analisando que ele fazia muitos conteúdos só no escritório, só no mesmo ambiente, e ele não saía de casa, ele não explorava produzir fora de casa também, e isso muda completamente o jogo. Até ele na chamada com a gente, ele levou a gente lá pro quintal da casa dele, cara, tinha muito verde, natureza, plantas, tinha piscina, enfim, tinha um outro universo que ele até fecha a cortina e ele não vê aquele universo que está além, né, daquele ambiente que ele está acostumado, e isso iria ajudar muito o processo criativo dele. E ele falou que justamente uma das dores dele era que ele não conseguia ter um olhar mais artístico, ele não conseguia ver a vida assim como a gente vê, né, com mais sensibilidade. Ele queria trazer mais essa direção, com uma identidade mais sensível para os conteúdos dele. E eu falei, caramba, cara, saia desse escritório, desliga essas luzes e vá ver o mundo lá fora, veja a luz do dia, veja a vida acontecendo. Acho que tem muito mais inspiração, muito mais caminhos criativos na vida acontecendo do que numa sala fechada com luzes artificiais, uma tela na tua frente e você sentado ali o dia inteiro. Então, cara, sai de casa, sai para fora da sua casa. Se você tiver um quintal,
Melhor ainda, bota o computador lá fora, vai lá fora ou fica sentado olhando para o nada, olhando para as plantas, faz qualquer outra coisa que seja diferente daquilo que você está acostumado, daquilo que você mais faz. Então, se você está aí sentado na sua casa o tempo todo, o dia inteiro, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, esse é um convite. Saia, levante e vá lá fora ver o mundo, faça coisas incríveis, conheça lugares incríveis. Provavelmente aí perto de você tem algum parque, tem algum ambiente de natureza, tem alguma coisa diferente, ou que seja um centro da cidade que você vai sair com esse olhar diferente, vai sair com um olhar de tipo, hoje eu quero sair no centro da cidade que eu sempre vou, mas com um olhar diferente, eu quero, sei lá, um olhar mais fotográfico, por exemplo, eu quero enxergar mais a luz, eu quero ver as sombras, eu quero ver as linhas, quero tentar fazer uma composição diferente, sei lá, pensa em alguma coisa diferente, sabe? Isso vai contribuir muito para o seu olhar artístico, o seu olhar criativo, você vê a vida também de uma forma diferente, e isso muda completamente. Não é uma coisa que eu consigo aqui quantificar ou especificar para vocês o que vai melhorar realmente, mas se você fizer isso que eu tô falando, nesse processo só de levantar e sair lá fora, você já vai perceber algo diferente, você já vai sentir algo diferente. E aí quando você voltar pro lugar onde você tá, você nunca mais vai ser o mesmo, você nunca mais vai ver as coisas como você vê hoje, sentado fazendo sempre as mesmas coisas. Isso também me faz lembrar uma outra conversa que a gente teve com a minha sogra esses dias, que a gente falou para ela que a gente falou aquela frase clássica, né? Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E cara, é justamente isso, principalmente quando você viaja para fora ou viaja para algum outro lugar que você não está acostumado, conhece novas realidades, novas culturas, não adianta, tua mente já expandiu, você já viu, não tem como você, eu até brinco, eu falo, não tem como você desver aquilo que você viu, e o teu coração, a tua mente, tudo que acontece aqui dentro de você vai acompanhar aquela expansão que você teve, e você não consegue voltar, não é uma coisa que você dá um Command C, um Command Z, ou dá um voltar, ou dá um apagar, não tem como voltar, não tem como desfazer nada que você vê e que você vive, e isso ninguém tira de você, isso que é o mais precioso de um olhar, isso que é o mais precioso de experiências únicas que você vive na sua vida, ninguém vai tirar aquilo de dentro de você, ninguém pode pegar, você não consegue segurar aquilo que você viveu, aquela tua experiência, por não poder segurar, ninguém pode roubar, ninguém pode estragar, ninguém pode quebrar, e cara, isso é o mais valioso, tudo que tem mais valor na nossa vida não se pode comprar, não se pode pegar e não se pode ver, ou melhor, né, não se pode tocar, e sim sentir, você pode imaginar, você pode vislumbrar, você pode ter uma imaginação aí diferente em relação a isso. Então é isso, um vídeo de papo meio de conceito demais, poético demais, mas se você me acompanha por aqui no canal, sabe que eu sou muito assim. Eu gosto até de trazer essas visões diferentes para até despertar um outro lado aí em vocês e uma nova visão também de mundo para vocês que assistem aqui o canal. Mas é isso, até o próximo vídeo, valeu, tchau!